Olá pessoal, esta é a 10ª e última aula do nosso curso Regras de Ouro para escrever um artigo científico. Nesta aula nós vamos falar como trabalhar com as referências, com os agradecimentos, com os conflitos de interesse. Vamos falar sobre a carta de apresentação ou cover letter e vamos dar algumas informações sobre como escolher a revista para encaminhar a sua publicação. Vamos lá? Vamos começar com as referências. Hoje em dia, não cabe mais descrever um artigo sem utilizar um gerenciador de referências. Os principais gerenciadores bibliográficos gratuitos, tem vários, mas os gratuitos são esses aqui. O EndNote Web, o Mendeley e o Zotero. Por que a importância de se utilizar um gerenciador de referência? Simples. Você está escrevendo o seu artigo, já fez praticamente tudo, está no final, quase tudo pronto. Perto de você encaminhar para a publicação, você descobre um novo, ou é publicado um novo e recente artigo que é muito importante como referência para a sua publicação. Você pega ele e coloca logo no início, na introdução. Digamos que seja o terceiro artigo de sua introdução. Quando você não tem o gerenciador de referência, isso é um trabalho terrível. Porque você vai pegar o que era o terceiro, passar a ser o quarto, vai incluir esse novo artigo, essa nova referência como sendo o terceiro, e isso vai mudar toda a sequência até a última referência. Então, o que é 3 passa a ser 4, o que é 4 passa a ser 5. Depois, lá na discussão, você vai voltar, possivelmente e provavelmente, vai voltar a citar esse artigo novo, que agora está como número 3. Então, vai ser uma confusão. Você vai gastar um tempo e uma energia imensa para rearrumar todas as suas referências de novo, já no final do trabalho. Quando você utiliza um desses gerenciadores de referências, ou outros, quando você coloca ele lá, coloca uma nova referência, ele já rearruma automaticamente todas as suas referências. Então, o que é 3 passa a ser 4, o que é 4 passa a ser 5, e assim sucessivamente em todo o seu artigo que fica arrumado naquele mesmo momento. Então, não cabe, nos dias de hoje, você escrever um artigo científico sem a utilização de um gerenciador de referências. Dentre esses três que eu citei, eu trago aqui essa tabela que mostra a diferença entre essas são as peculiaridades do gerenciador EndNote Web. Aqui estão do Mendeley e do Zotero. Reparem que todos os três são gratuitos. Todos eles têm a versão para web. Todos eles têm compatibilidade com o Word. Enfim, essa tabela você pode analisar com mais detalhes e ver qual que você melhor se adapta. Eu, particularmente, costumo usar nas minhas publicações o EndNote, que me ajuda bastante. E você está lá escrevendo o seu artigo e você escolhe uma revista para a qual vai mandar. Qual o formato das referências? Vai depender da revista que você irá publicar. Você vai ter que ir nas normas da revista, nós já falamos sobre isso, e ver lá naquela revista específica quais as normas recomendadas, qual o estilo de referência recomendado, qual o estilo de citações recomendadas. É Vancouver? Ótimo. É o ABNT? Excelente. É uma norma ou um estilo específico da revista? Pode ser. Vamos dar um exemplo, utilizando aqui o EndNote. Quando você abre o EndNote, está lá, são vários estilos já pré-cadastrados. Então, se você quiser o Vancouver, já está lá cadastrado como Vancouver. Não, a revista que eu quero não utiliza o Vancouver, não. Ele utiliza outras normas. Então, você pode clicar aqui, ó, outro estilo, e pesquisar, dentre as existentes, qual a que você vai utilizar. Digamos que você tem um artigo que você vai publicar na revista Neurology. Já está lá. É só você clicar no estilo Neurology, escolher aqui e automaticamente as suas referências serão ajustadas para o formato que aquela revista exige. Não, eu não vou publicar no Neurology, eu vou publicar no New England Journal of Medicine. Você clica aqui no New England,
clica aqui no escolher e automaticamente as suas referências serão editadas para o formato da revista New England e assim por diante, ok? Usualmente se utiliza referências na introdução e na discussão. Nessas duas seções é onde você usualmente utiliza as referências. Raramente você pode utilizar referências na seção metodologia, mas lembre-se, não se usa referência nos resultados. Resultados são os seus. Você não vai colocar ali referência de trabalho de ninguém. Ali são os seus resultados e não se usa referência. Infelizmente, não é isso que, como revisor, nós costumamos ver. Ocorre, a pessoa está escrevendo o artigo, no meio do artigo, no meio dos resultados, ele já faz uma citação, quer dizer, ele faz o que não deve ser feito. Ao invés de ter os seus dados, os resultados brutos, lembra que nós já conversamos sobre isso na seção resultados? Ele vai lá e coloca uma citação com a referência. Não é o local. Isso deve ser feito na discussão. Coloque apenas referências que você tenha lido. Cuidado também para não colocar referências demais. Agora, sinta-se à vontade para citar o seu próprio trabalho, com moderação, claro, e desde que o trabalho que você já fez anteriormente esteja relacionado ao tema que você está escrevendo nesse trabalho atual. Outro dado importantíssimo: dê preferência para os artigos primários, ao invés de artigos de revisão. Os artigos de revisão são muito bons para você se atualizar e para você pegar as referências interessantes que estão naquele artigo de revisão e utilizar como referência no seu artigo. Agora lembre-se, coloque-as apenas se você as tiver lido. Se não tiver lido, e lido inteiro, não coloque referência que você leu apenas o resumo. Não é adequado e você pode ser pego de surpresa. Uma nota importante: os editores de periódicos, às vezes, escolhem revisores com base em sua lista de referências. Então, você escreveu lá seu artigo, colocou lá as suas referências e os editores dão uma olhada e só: o Dr. João citou aqui, o Dr. Roberto de alguma coisa, 1, 2, 3, 4, 5 trabalhos do Dr. Roberto. Se o Dr. Roberto fizer parte do corpo de revisores daquela revista que você está encaminhando o seu trabalho, muito provavelmente o editor, que é o primeiro a ler o seu artigo, vai chamar o Dr. Roberto e diz: Dr. Roberto, ó, tem um artigo aqui que o autor citou 5 dos seus trabalhos. Gostaria que você fizesse a revisão desse trabalho. É possível? Tá ok? Em relação aos agradecimentos, inclua todo aquele que teve contribuição significante, mas não foi listado como autor. E é possível que isso ocorra pela limitação do número de autores e coautores, a depender do tipo de artigo e a depender da revista que você vai publicar. Já vimos isso também nas aulas anteriores. E aqui se incluem líderes de projetos, componentes do grupo, editores, etc. Agora, especifique a contribuição que cada componente deu para que aquele trabalho pudesse ser encaminhado para publicação. E não se esqueça de obter a permissão para listar os nomes de cada um dessas pessoas que serão citadas. Em relação aos conflitos de interesse, cada autor deve indicar seu próprio conflito de interesse. Agora, é melhor listar todos os conflitos do que aquele que você julga relevante. Porque você pode julgar relevante um conflito, mas você pode ter outra relação que o revisor pode achar que isso pode ser um conflito de interesse. Então, o recomendável é listar todos os conflitos do que apenas aqueles que você julga relevante. Carta de apresentação ou cover letter. Isso é importante, porque é nela que você vai apresentar o seu trabalho ao editor. Então, você encaminha o seu trabalho e, no momento do encaminhamento, você faz uma carta. Nessa carta, você vai incluir as informações de contato do autor correspondente. Lembra lá daquela aula de autores, quem pode, quem deve ser autor? Não tem o autor correspondente, que usualmente é o primeiro ou o último autor deste trabalho.
É ele que deve escrever essa carta endereçada ao editor. O editor-chefe da revista é que deve receber essa carta de apresentação ou cover letter. Agora, por favor, não erre o nome do editor-chefe da revista que você vai encaminhar. Senão o seu artigo, por melhor que seja, ele já será excluído logo na chegada. O que você vai colocar nesta carta? Dê um resumo dos métodos, um resumo dos principais resultados, dos resultados mais relevantes e as futuras implicações que aqueles resultados do seu trabalho pode ter para o tópico que você está pesquisando. Informe como o seu estudo agrega valor à literatura já existente. O que é que isso vai agregar? O que é que isso pode somar? Essa é a informação importante para o editor-chefe. Algumas revistas permitem que o autor que está encaminhando o trabalho, ao ver a lista de revisores, ele possa excluir ou sugerir alguns revisores. Usualmente eles dizem lá, você tem o direito de excluir 3 a 5 revisores e de sugerir 3 a 5 revisores da lista de revisores que tem naquela revista. Liste as contribuições dos autores, ainda nessa carta, liste os conflitos e a origem dos recursos da pesquisa. Em relação a como escolher a revista que você vai fazer o seu encaminhamento, a recomendação é revise as revistas que você está considerando. Eu estou considerando essa e aquela. Vá lá, leia as normas, veja qual a linha editorial daquela revista. E a pergunta é, o tópico do meu trabalho é apropriado para a atual linha editorial da revista que eu estou considerando? Se sim, ótimo. Mas se você pega o seu artigo, que é um artigo de diagnóstico, vai encaminhar para uma revista que tem como linha editorial pesquisa básica, pesquisa com animais, e você está utilizando sua pesquisa em seres humanos, por melhor que ele seja, vai ter uma dificuldade de conseguir publicar nessa revista. Então estude qual a linha editorial da revista que você quer encaminhar e ajuste a revista que você vai encaminhar, ou escolha a revista que você vai encaminhar, aquela que tenha uma linha editorial compatível com o trabalho que você está desenvolvendo. Vale a pena, essa é outra pergunta interessante, vale a pena encaminhar o meu trabalho para uma revista de alto impacto com o risco de tê-lo recusado? É verdade, é muito difícil publicar numa revista de alto impacto. Então, publicar no New England não é uma coisa fácil, mas se consegue, mas não é uma coisa fácil. Então, poxa, eu tenho uma grande chance de ser recusado. Vale a pena eu encaminhar? Vale. Sabe por que vale? Porque assim, você passa pelo crivo inicial do editor-chefe. Se o editor-chefe gostou da sua carta, viu que seu artigo está bem escrito, ele tem duas opções. Ou ele recusa, por algum motivo, ou ele recruta alguns revisores e encaminha o seu artigo. Se ele fizer isso, você já está no lucro. Ele já estará no lucro. Sabe por quê? Porque os revisores que irão avaliar esse seu artigo, eles são muito talhados, são muito bem preparados. E se ele aceita revisar o seu artigo, mesmo que o seu artigo, se for aceito, excelente, maravilhoso, você vai publicar no New England. Mas se depois das idas e vindas, e por vezes demora bastante, dá uma sugestão, você responde, ele encontra outros dados, dá outras sugestões. Se ao final você não conseguir publicar naquela revista, se você trabalhou em cima das sugestões que os revisores deram, tenha certeza que você vai fazer uma peneira importantíssima no seu artigo. E você vai ajustar o seu artigo com melhoras consideráveis, e é isso que acontece na grande maioria dos casos. Então, eu vejo com bons olhos, sim, encaminhar, chutar logo alto com uma revista boa. Se ela já for aceita para uma revisão, você já está no bom caminho. E digo mais para vocês, é muito difícil você conseguir publicar no primeiro encaminhamento. São vários os casos que eu conheço de colegas bons, com artigos excelentes, que tiveram recusado seus artigos em 1, 2, 3, 4, às vezes 6, 7 tentativas, mas não desistiram.
E por que não desistiram? Primeiro, porque ele sabe que o trabalho foi bem feito. Segundo, porque ele tem consciência que aquele artigo pode ter um papel importante no tópico que ele está estudando. E terceiro, porque ele conseguiu ajustar o artigo se baseando nas revisões feitas por esses revisores dessas revistas que recusaram, mas deram contribuição ajudando durante a revisão. Muito bem, pessoal. Os tópicos dessa aula foram esses aqui. Quero agradecer a vocês pela atenção e espero, sinceramente, que esse curso tenha sido de grande utilidade para vocês. Muito obrigado, um grande abraço, vamos em frente e sucesso. Até a próxima.